Meu pai me expulsou para que meu meio-irmão, o filho de ouro, pudesse se mudar, mas 6 meses depois eles estão implorando para que eu minta para encobrir o crime dele, senão vão para a cadeia. Eu, homem, completei 18 anos há cerca de 4 meses, e meu pai me expulsou há 6 meses porque meu meio-irmão Derek, de 24 anos, decidiu que queria voltar para cá e não queria alugar um lugar como uma pessoa normal, então ele queria morar com meu pai. Para contextualizar, Derek é filho do meu pai do primeiro relacionamento, mas a mãe de Derek e meu pai se separaram logo após ele nascer, então eles não tiveram muito relacionamento depois disso. Derek é muito mais próximo do meu pai do que da mãe dele, então passamos muito tempo juntos enquanto crescíamos porque ele vinha mais vezes do que o estipulado legalmente pelo acordo de custódia. Tenho certeza de que ele deveria passar metade do mês com meu pai, mas lembro-me de estar sempre ao redor dele, ou talvez isso seja apenas minha mente exagerando as coisas porque eu odiava passar tempo com ele, mas meu pai nos forçava a ficar juntos. Também sei com certeza que ele não gostava muito de mim e me via como uma ameaça. Minha mãe faleceu há alguns anos, após uma longa batalha contra o câncer de pulmão, e foi quando as coisas começaram a piorar entre mim e meu pai. Não me entenda mal, as coisas sempre foram ruins entre mim e meu pai desde que eu era criança. Acho que meu pai não queria um filho como eu, ou talvez ele nem quisesse um filho. Seja o que for, ele me tratava de maneira estranha quando eu era pequeno e quase sempre parecia que ele não me queria por perto. A maior parte do tempo ele estava sempre bravo comigo e gritava por qualquer coisa mínima. Ele nunca mostrava afeto e, mesmo quando eu tentava conquistá-lo, era recebido com nada além de frieza. Mas com Derek, ele era uma pessoa completamente diferente. Sempre que Derek estava em casa, meu pai de repente se tornava o melhor pai do mundo e fazia tudo o que eu queria que ele fizesse comigo. Ele nos forçava a passar tempo juntos, mesmo que ambos tivéssemos deixado muito claro que não gostávamos um do outro. Derek não gostava de mim porque me via como uma ameaça, e eu não gostava dele porque ele sempre me intimidava quando eu era criança. Ele sempre fazia o possível para entrar em conflito comigo e me empurrar, só porque podia. Ele sabia que se safaria disso porque meu pai nunca dizia uma palavra contra ele. Sempre que eu reclamava com meu pai sobre Derek ser rude comigo, ele me dizia para aguentar e lidar com isso, porque aparentemente era assim que os meninos deveriam brincar, e ele não queria que eu crescesse e me tornasse um frouxo. Eu pensava que era isso que meu pai queria de mim. Então, eventualmente, aprendi a aguentar e simplesmente deixar acontecer. Eu nunca revidava porque não queria irritar meu pai e sabia que brigar com Derek era uma maneira certa de fazê-lo gritar comigo. Não importava se Derek estava estragando as coisas para mim ou não. Se eu brigasse com ele, eu sempre estava errado. Meu pai nunca se importava com a história. Qualquer que fosse o caso, eu era o vilão. Era bastante óbvio que ele tinha um favorito, e não era eu. Nem por um segundo ele achou estranho que Derek estivesse me incomodando, mesmo sendo 6 anos mais velho que eu. E então, lentamente, Derek começou a mudar suas maneiras de me intimidar, porque me bater fisicamente não era mais suficiente. Ele também estava crescendo. Então, quando começou o ensino médio, passou a me intimidar com seus amigos. Antes disso, a escola era meu lugar seguro porque eu ainda estava na escola primária quando ele estava no ensino fundamental, e tínhamos prédios diferentes. Então ele não podia me alcançar lá, mas uma vez que eu comecei o ensino fundamental, estávamos no mesmo prédio e ele e seus amigos se juntavam para me zoar o tempo todo. Eles até espalhavam boatos estúpidos e maldosos sobre mim, como que eu era mentalmente desafiado. E todos os veteranos sabiam que eu era o irmãozinho idiota do Derek. Não estou brincando, é exatamente assim que me chamavam. Eles até me xingavam, o que tornava as coisas muito difíceis para mim, porque quando as crianças começam o ensino fundamental, elas começam a se importar mais com sua reputação. Então, mesmo os amigos que eu tinha na escola primária pararam de falar comigo, porque eu não era legal o suficiente para andar com ninguém. Só depois que Derek se formou, eu finalmente tive a escola para mim e pude existir em paz. Eu tinha alguns amigos, mas a maioria das pessoas acreditava nele e eu deixava porque estava tão exausto de lutar o tempo todo que não conseguia nem suportar discutir. Em casa, as coisas estavam tão ruins quanto sempre, porque Derek e meu pai nunca perdiam uma oportunidade de me rebaixar e me fazer sentir um idiota. E a parte mais engraçada era que eu nem era um idiota. Eu tinha notas razoáveis e era bom em ciências e outras coisas, mas meu pai e Derek não se importavam com isso. Derek era jogador de futebol americano e, para piorar, ele também era um ótimo aluno. Então, vocês podem imaginar como as coisas devem ter sido ruins para mim em casa. Derek era tudo que eu não era: atlético, academicamente forte, exatamente o tipo de filho que meu pai queria. Por outro lado, havia eu, que era mediano em todos os sentidos. Eles nunca perdiam uma oportunidade de me lembrar o quão insignificante e mediano eu era. Minha mãe tentava me defender na maioria das vezes, mas meu pai era muito persuasivo e convencia minha mãe de que eles estavam apenas brincando comigo e não queriam dizer nada do que diziam. Minha mãe era geralmente uma pessoa boa e doce, mas ela também era muito apaixonada pelo meu pai, então nunca o via como ele realmente era. Ela fazia o melhor para me defender, e eu apreciava isso, mas não funcionava porque não era suficiente, e meu pai, junto com Derek, continuava a me intimidar sempre que podiam. Finalmente, Derek foi para a faculdade e eu senti que podia respirar aliviado. Meu pai ainda estava por perto, mas era significativamente menos irritante de lidar quando o outro idiota não estava com ele. Mas antes que eu pudesse descobrir como era viver com meus pais sem Derek constantemente me perturbando,
bando. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Foi incrivelmente difícil para nós aceitarmos isso, porque sentimos que nosso mundo tinha desmoronado. A única coisa que meu pai e eu tínhamos em comum era que ambos amávamos muito minha mãe, então o diagnóstico dela realmente nos quebrou. Em vez de fortalecer nossa família, meu pai decidiu que ia piorar a situação. Minha mãe já estava sofrendo, mas agora, em vez de meu pai e eu fazermos um esforço para sermos fortes por ela, ele começou a se distanciar ainda mais dela. Antes, ele ao menos falava comigo, mesmo que fosse apenas para me provocar, mas depois do diagnóstico da minha mãe, ele parou de fazer até isso e começou a fingir que eu não existia. Eu posso dar um desconto para ele por isso, porque ambos estávamos sofrendo e ele apenas escolheu lidar com o sofrimento de uma maneira diferente. Eu teria preferido que a situação da minha mãe nos aproximasse de alguma forma, mas claramente isso não estava destinado a acontecer. E mesmo que estivesse, meu pai era o tipo de pessoa que garantiria que isso não acontecesse, porque, por alguma razão, ele simplesmente me odiava e não suportava a minha presença. Com o tempo, a condição da minha mãe só piorou e o temperamento do meu pai também começou a me afetar, porque ele ou não falava comigo e me ignorava completamente, ou era extremamente grosseiro. Houve várias ocasiões em que ele quase me fez chorar por causa de como ele estava sendo rude. Eu fazia o meu melhor para manter a paz na família não respondendo ao meu pai, porque sabia que isso só lhe daria mais motivos para me repreender e implicar comigo. Nos anos em que minha mãe estava doente, sempre que Derek voltava da faculdade, ele pegava leve comigo e eu apreciava isso. Ele não era gentil comigo, mas pelo menos era humano, e isso era mais do que eu podia pedir. As coisas estavam ruins enquanto minha mãe ainda estava por perto, mas depois que ela faleceu, saí da frigideira e caí no fogo. Nos primeiros meses após a morte da minha mãe, a casa ficou muito quieta, e por isso quero dizer que eu fazia todo o trabalho enquanto meu pai estava apenas apático. Ele funcionava, ia para o trabalho, voltava, jantava e tal, mas nada além disso. Eu estava meio preocupado com ele e entrei em contato com meus avós várias vezes para dizer que achava que meu pai estava provavelmente deprimido, mas eles não me levaram a sério, ou eles não se importavam o suficiente com o filho para verificar como ele estava depois do funeral, ou simplesmente não gostavam de mim, assim como meu pai, e não queriam fazer o que eu dizia. Mas depois de alguns meses, meu pai começou a voltar ao seu normal. Infelizmente, isso também incluía beber compulsivamente e me fazer sentir como um lixo novamente. Ele constantemente me mandava fazer coisas em casa, e isso era muito cansativo porque, além de ir à escola, eu também fazia todo o trabalho em casa que minha mãe costumava fazer, mesmo quando estava doente. E eu conseguia fazer todo o trabalho, mas depois do falecimento dela, toda essa responsabilidade caiu sobre mim. Eu não podia nem protestar, porque, se o fizesse, meu pai diria que eu não estava trazendo dinheiro para casa, então isso era o mínimo que eu podia fazer para morar ali. Era realmente insultante, mas eu não tinha para onde ir, então eu simplesmente tinha que engolir e lidar com isso. Por muito tempo, a única coisa que eu esperava ansiosamente era ir para a faculdade, porque isso significaria que eu finalmente me livraria do meu pai e não precisaria voltar para casa. De qualquer forma, eu nem considerava mais aquele lugar como lar, porque, depois que minha mãe se foi, deixou de ser meu lar. Eu poderia ter me mudado e ido morar com os pais da minha mãe depois que ela morreu, mas eles moram muito longe e eu ainda tinha um ano de escola pela frente, então isso não era uma opção para mim. Mas então, há alguns meses, quando meu pai descobriu que seu filho de ouro voltaria para casa, ele me expulsou de qualquer maneira, e eu acabei indo morar com meus avós. Derek tinha se mudado para a faculdade alguns anos atrás, mas não tinha voltado para morar aqui desde então. Depois que ele se formou, conseguiu um emprego lá e decidiu ficar porque a namorada dele queria ficar lá e construir uma vida para eles longe de casa. Então, Derek decidiu ficar lá com ela e só voltava para as férias ocasionalmente. Há cerca de 2 anos, ele se casou com a namorada porque ela estava grávida. Eles tinham acabado de se formar quando descobriram, e parecia um momento perfeito, então decidiram se casar. Eu fui convidado para o casamento, surpreendentemente, e só por aquele dia ele não me aterrorizou. A mãe dele também estava presente, apesar da condição dela, porque, mesmo que ele não gostasse, todo mundo gostava dela e ele não era particularmente próximo da própria mãe, já que ela era meio que uma mãe ruim. Estou dizendo isso porque ela era o tipo de mãe que simplesmente não se importava com o filho ou em ter um relacionamento com ele. A mulher já estava no 4º casamento quando Derek se casou e, honestamente, parecia que o objetivo dela na vida era ser rica. Ela trabalhava e ganhava seu próprio dinheiro, sem dúvida, mas isso custou o relacionamento com o filho. Acho que isso explica por que Derek era tão apegado ao nosso pai. Ele praticamente só tinha um pai que se importava com ele, claro, ele não queria compartilhar esse pai comigo. De qualquer forma, meu pai se casou e logo depois teve um filho também. Eles têm vivido felizes lá nos últimos 2 anos, mas não sei por que, há 6 meses eles decidiram voltar. Meu pai apenas me informou sobre isso umas 2 semanas antes de Derek voltar para casa. Ele estava bem arrogante sobre isso também. Um dia, ele me chamou e disse que eu precisava encontrar um lugar para morar porque Derek voltaria para casa e eu teria que ceder meu quarto. Tínhamos 3 quartos, então perguntei por que eles não poderiam usar o quarto de hóspedes. Ele me disse que Derek e sua esposa iam morar no quarto de hóspedes e que usariam meu quarto como berçário. Aparentemente, era imperativo que eu saísse de casa porque eu já estava crescido o suficiente, já que me tornaria adulto em poucos meses.
Achei realmente desnecessário e egoísta da parte do meu pai exigir que eu deixasse a casa só porque ele queria voltar para cá com sua família. Tentei discutir com meu pai, mas não havia como conversar com ele, pois ele já tinha tomado sua decisão. Ele me disse que eu tinha 2 semanas para sair e, depois disso, se eu não saísse, ele chamaria a polícia. Agora, sei que deve haver alguma maneira legal de lutar contra isso e impedir que aconteça, mas na época, isso não me ocorreu e eu estava realmente apavorado porque não confiava no meu pai e sabia que ele era totalmente capaz de me expulsar sem aviso. Então, comecei a procurar um lugar para mim, mas acabei decidindo me mudar para a casa dos meus avós. Eu tinha evitado fazer isso até então porque eles moravam muito longe e eu ainda tinha que ir à escola, mas naquele momento eu simplesmente não tinha outras opções, e faltavam apenas algumas semanas para terminar o ensino médio. Então eu estava disposto a correr esse risco. Em poucos dias, me mudei porque não queria estar lá quando Derek voltasse para casa com sua esposa e filho. Meu pai não parecia se importar quando me mudei e nem se despediu de mim no dia em que fiz as malas e estava saindo com os carregadores. Meus avós vieram de longe para me buscar com seu caminhão e estavam prontos para confrontar meu pai, mas eu disse a eles para não fazerem isso porque não valia a pena o drama. 6 meses se passaram desde aquele dia e eu estou morando com meus avós. Não tive contato com meu pai desde que ele me expulsou e não planejava voltar a falar com ele. Eu estava prestes a começar a faculdade em algumas semanas e isso já estava resolvido. Eu literalmente não tinha nenhum incentivo para falar com meu pai ou Derek novamente, mas, infelizmente, foram eles que tiveram que entrar em contato comigo porque algo havia acontecido e agora precisavam que eu os ajudasse. Eles me visitaram alguns dias atrás e fiquei bastante surpreso, pois não esperava que eles me procurassem em nenhum momento. Mas meus avós ainda os deixaram entrar e eu decidi conversar com eles porque pareciam muito desesperados. Descobri que, aparentemente, o motivo pelo qual Derek tinha voltado para cá com sua esposa e sua família é porque Derek tinha perdido o emprego e estava com dificuldades para pagar o aluguel. Então tomou a difícil decisão de voltar para cá. A esposa dele estava de acordo com isso porque queria ser mãe em tempo integral e não queria trabalhar até o filho ser um pouco mais velho. Então essa era a melhor opção para eles. Quando voltaram, esperavam encontrar trabalho facilmente, mas isso não aconteceu, pois literalmente nenhuma das empresas da região estava contratando e pessoas com as habilidades de Derek eram extremamente comuns. Então ele não era um candidato diferenciado. Mas, de alguma forma, meu pai conseguiu um emprego para ele na empresa em que ele trabalha. Nenhum dos dois estava feliz com isso, pois o salário era um pouco menor do que Derek ganhava antes, mas era tudo que tinham, então tiveram que fazer o melhor com a situação. Mas, pelo visto, Derek vinha roubando da empresa há alguns meses e isso finalmente veio à tona algumas semanas atrás. Agora, meu pai e Derek estão em apuros porque os empregadores acham que eles estavam conspirando juntos e ameaçam processá-los se não devolverem o dinheiro logo. A única razão pela qual ainda não foram processados é porque é uma empresa familiar e o CEO da empresa era um grande amigo da minha mãe. É apenas por respeito a ela que ele ainda não entrou com um processo contra eles por desfalque, mas ele não vai esperar muito mais tempo. Meu pai e Derek queriam que eu os ajudasse. Eles queriam que eu alegasse que precisavam do dinheiro para o meu fundo universitário, e por isso estavam roubando, não para ganho pessoal. Meu pai acreditava que isso faria o CEO pegar leve com eles e lhes daria algum tempo para devolver o dinheiro. Eles ainda seriam demitidos, mas pelo menos não acabariam na prisão por causa disso. Eles contavam comigo para ajudá-los e pintar a imagem perfeita de serem pobres vítimas inocentes. Eu não podia acreditar que eles tiveram a audácia de me pedir algo assim depois de como me trataram durante toda a vida deles. Eu disse não quase instantaneamente, sem nem considerar a ideia, porque era uma ideia louca e eu tinha certeza de que não ia funcionar. O plano deles era simplesmente ridículo e eu não queria fazer parte disso. Quando disse que não queria participar do plano deles, eles começaram a ficar muito agitados e me disseram que eu tinha que ajudá-los porque havia uma chance muito real de que eles acabassem na cadeia. E eu não podia deixar algum ressentimento mesquinho de anos atrás arruinar as vidas deles. Então eu disse a eles que não era um ressentimento mesquinho e certamente não era de anos atrás. Meu pai tinha me expulsado recentemente e nem tinha passado um ano desde então eu diria que era bem recente. Mas isso nem era o principal motivo de eu não querer ajudá-los. Eu simplesmente achava que o plano deles era muito desonesto, e eu conhecia pessoalmente o cara para quem meu pai trabalhava. Como eu disse, minha mãe e ele eram amigos muito próximos, e ele também parecia gostar de mim. Ele e minha mãe praticamente cresceram juntos, e eu costumava chamá-lo de tio quando ele aparecia enquanto minha mãe estava viva. Até mesmo no funeral dela, tivemos uma conversa agradável e nos demos bem. Minha mãe foi quem pediu para ele dar um emprego para meu pai em sua empresa quando ele estava com dificuldades. Mas ao invés de ser grato, Derek não apenas decidiu tentar enganar essas pessoas, como meu pai agora estava tentando encobrir tudo e me usar como escudo. Eu achei isso realmente desprezível e não poderia, com boa consciência, fazer parte disso. Então disse a eles que seria do interesse deles simplesmente tentar pagar o que deviam, qualquer que fosse o valor que eles tinham roubado, em vez de tentar encobrir com mais mentiras e coisas assim, porque eu não ia ficar do lado deles aqui, e eles poderiam acabar na cadeia se tentassem enganá-lo novamente. Na verdade, eles deveriam até ser gratos por terem a chance de pagar aquele dinheiro e sair dessa sem um processo judicial que eles definitivamente perderiam e que arruinaria o futuro deles porque eles certamente iriam para a cadeia
cadeia por isso. Eles não tinham ideia de como as coisas estavam fáceis para eles agora e o quão complicadas poderiam se tornar se decidissem seguir com seu plano maluco. Tentei explicar isso para eles, mas meu pai ficou muito bravo e disse que não estava ali para ouvir um sermão meu e que se eu quisesse ajudá-los, deveria concordar com o plano deles em vez de dar conselhos que não significavam absolutamente nada. Então eu disse a ele que não ia fazer parte disso e, para minha surpresa, meu pai realmente começou a chorar. Nunca tinha visto isso acontecer antes e me deixou muito desconfortável. Ele me disse que tinha contado comigo porque eu era seu filho no final do dia, e não importava o que tivesse acontecido no passado, ele sabia que teria me ajudado se eu estivesse em uma situação como essa. Ele disse que esperava o mesmo de mim porque isso era muito sério e ele realmente não queria ir para a prisão. Derek também tinha o mesmo sentimento e estava implorando para eu ajudá-los porque sabia que eu era bem quisto entre os amigos da minha mãe e eu era a única pessoa que poderia salvá-los. Minha mãe teria facilitado muito isso, mas como ela se foi, eu era a próxima melhor pessoa para lidar com isso, e eles estavam contando comigo. Foi difícil, mas eu ainda tive que recusar e tentei encorajá-los a simplesmente admitir tudo e devolver o dinheiro que deviam. Eles ficaram muito chateados e disseram que a razão pela qual eu não estava ajudando-os é porque eles costumavam mexer comigo quando eu era pequeno e agora estavam realmente decepcionados com a maneira como eu estava lidando com as coisas. Eles foram embora depois disso, mas eu continuo pensando nisso e a culpa está me consumindo porque fico imaginando-os na cadeia e simplesmente não parece certo. Mas ao mesmo tempo, eu não quero fazer parte de algo ilegal e tão imoral que seria um insulto à memória da minha mãe, já que tecnicamente estaria usando a amizade dela e manipulando um amigo muito próximo dela. Estou realmente em conflito agora sobre o que devo fazer, pois o tempo é essencial no momento. Porque não é como se meu pai e Derek tivessem para sempre para pagar suas dívidas. Atualização. Tomei uma decisão e acho que vou continuar não ajudando-os. Não apenas é imoral e antiético, é completamente legal e não quero fazer parte de algo assim. Se meu pai e Derek querem evitar a prisão, eles terão que resolver isso por conta própria. E nem é como se estivessem em perigo grave. Eles foram dados a oportunidade de acertar as coisas, devolver todo o dinheiro que Derek roubou e sair dessa sem manchar sua reputação. Eles podem escolher devolver o dinheiro e resolver isso por si mesmos, então não tenho motivo para me sentir culpado. A maioria dos comentários aqui sugeriu que eu me mantivesse afastado disso, não apenas porque meu pai e Derek eram pessoas terríveis, mas também porque o que estavam fazendo era realmente horrível, e eu não conseguiria ter isso na consciência e seguir em frente como eles poderiam. Está claro que não somos feitos da mesma matéria e eu não gostaria de fazer algo assim. É por isso que decidi ficar de fora disso e se eles me contatarem depois disso, vou bloqueá-los. Para constar, eles já estão bloqueados em todos os lugares, mas tenho certeza de que podem usar alguns números diferentes ou contas de redes sociais para me alcançar. Meus avós também acham que estou fazendo a coisa certa ao ficar fora disso, porque isso é uma bagunça que eles criaram, então agora eles têm que resolver isso. Não faz sentido esperar qualquer coisa de mim depois da forma como me trataram por tanto tempo. Atualização longa 2. Oi, então meu pai entrou em contato comigo hoje por mensagem de texto, exatamente como eu esperava. Já se passaram 8 dias desde que ele me visitou pela última vez e não conversamos desde então. Como eu havia dito, ele usou um número diferente que eu não reconheceria para me ligar e eu atendi de forma ausente. Assim que atendi a ligação, desliguei quando ouvi a voz do meu pai do outro lado, mas fui um pouco lento para bloqueá-lo. Então ele conseguiu me mandar uma mensagem, e eu recebi a mensagem. Ele me disse que sabia que eu não queria discutir isso mais, mas ele e o Derek estavam em apuros e realmente precisavam da minha ajuda, pois o empregador deles estava pressionando-os e os ameaçando todos os dias para devolver o dinheiro, senão ele entraria com um processo contra eles. Isso me fez sentir muito culpado, mas respondi a ele e disse que não o ajudaria e que ele realmente deveria começar a procurar outras maneiras de devolver o dinheiro em vez de fugir do problema. Então, o bloqueei e espero que ele entenda de onde estou vindo, mesmo que ele não compreenda. Só espero que ele faça a coisa certa. Odiaria ter um pai na prisão. Atualização 3. Ei, então ainda não ouvi de volta do meu pai, mas meus avós me disseram que entraram em contato com um amigo da minha mãe, o CEO, para perguntar o que ele está planejando. A gente não tinha entrado em contato com ele antes porque ele é um homem ocupado e a gente não queria tentar muito, mas precisávamos saber o que estava acontecendo e falar com meu pai ou Derek não era mais uma opção. Então meu avô falou com ele e ele nos disse que ainda planejava processar se não recebesse o dinheiro de volta em alguns meses. Ele nos disse que estava disposto a deixar tudo pra lá por causa da amizade com minha mãe, mas não conseguia perdoar a dívida e honestamente, eu respeitei que ele estava sendo muito mais flexível do que a maioria das pessoas seria numa situação assim. Até pediu desculpas pra mim e disse que sentia muito que isso estivesse acontecendo comigo, mas eu disse pra ele que não era nada demais, já que nem moro mais com meu pai e ele meio que merece isso. Não sabemos o que vai acontecer, mas acho que meu pai é esperto o suficiente para saber que realmente deve devolver o dinheiro de alguma forma, senão vai acabar na cadeia. Vai demorar um pouco, mas tenho certeza que vão fazer isso e não tenho com o que me preocupar. Também tive uma longa conversa com um amigo da minha mãe e ele me disse que minha mãe tinha falado com ele antes de falecer e disse que se eu quisesse estagiar em algum lugar para ganhar um dinheiro rápido ou talvez se eu apenas quisesse um emprego em geral, a porta dele estaria sempre aberta. É bom saber disso
disso e vou lembrar disso adiante mesmo depois que ela se foi. Minha mãe ainda está olhando por mim e isso realmente me deixa feliz.